Olá, meus queridos alunos, aqui quem vos fala é o professor João Paulo e é uma alegria enorme estar com vocês em mais um dia de aula. Queria desejar para vocês uns felizes dias do estudante, que vocês tenham um dia cheio de paz e alegria nesse dia tão especial para vocês. Bom, a nossa aula de hoje a gente vai fazer um estudo do sangue, dos vasos sanguíneos e da coagulação do sangue, ok? A nossa aula do sistema circulatório é baseada em nosso livro didático, que vai da página 53 a 56 e a página 64. Então, além de vocês assistirem essa videoaula, que vocês também possam ler o livro didático de vocês para ajudar vocês a responder a atividade lá no Google Forms. Lembrando que eu estou observando que alguns alunos estão pegando as perguntas e copiando da internet a resposta. Vocês acham que estão enganando o professor, mas na verdade não estão. Eu sei todos os alunos que estão utilizando dessa técnica de fazer o copia e cola da internet. Lembrando mais uma vez que essas aulas são para o estudo de vocês, para que vocês possam entender e aprender sobre aquilo que está sendo falado. Para mim não interessa vocês irem na internet, botar a pergunta, fazer um copia e cola e botar a resposta. Que não quer dizer que vocês só estão dando uma mensagem para mim que vocês não estudaram, que vocês só estão copiando. Lembrando mais uma vez, não façam isso, porque na hora da avaliação vai ter nota menor, porque vocês estão fazendo copia e cola. Eu já disse várias vezes em vários vídeos, quando for fazer atividade, assistam a videoaula, baseado na videoaula e no livro didático, responda as suas atividades, ok? Então vamos lá iniciar a nossa aula de hoje. Bom, o sangue. O sangue é um tecido líquido formado por diferentes tipos de células suspensas no plasma. Ela circula por todo o nosso corpo através de veias e artérias. As veias levam o sangue dos órgãos aos tecidos para o coração, enquanto as artérias levam o sangue do coração para os órgãos e tecidos, ok? Então, como vocês estão vendo na imagem aqui, o nosso sistema, o sangue, ele circula nos vasos e veias e capilares do nosso sistema circulatório, né? E aí, as veias levam o sangue dos órgãos para o coração e as artérias levam o sangue do coração para os órgãos. E aí, qual é a função do sangue no nosso organismo? O sangue, ele desempenha diversas funções. E as principais são transporte de nutrientes, transporte de gases, resíduos metabológicos, defesa e imunidade por meio da ação dos leucócitos e a coagulação sanguínea por meio da ação das plaquetas. Então lembrem dessas funções, as funções do sangue em nosso organismo. E aí, qual é os componentes que formam o sangue? Bom, o sangue ele é formado por 55% do volume do sangue é formado por o plasma, certo? Ó, igual a gente vê aqui, ó, o plasma forma 55%. Dentro do plasma, 91% é água, certo? 7% do volume do plasma é proteínas e 2% são nutrientes, como açúcares, minerais, vitaminas, glicerol, ok? Aí gases diversos e as excretas, certo? Então o plasma é formado de água, proteína, nutrientes, gases dissolvidos e as excretas. Os outros 45% que formam o nosso sangue é elementos celulares. Como, professor, elementos celulares? São os glóbulos vermelhos, as hemácias, os glóbulos brancos, os leucócitos e as plaquetas. São esses elementos celulares que são utilizados. Por exemplo, os glóbulos brancos são responsáveis pela transporte de gás oxigênio para o pulmão, né? Você vê que os glóbulos vermelhos, na verdade, e as hemácias, os glóbulos brancos e os leucócitos, eles são responsáveis pela defesa do nosso organismo, né? Para produzir anticorpos, ok? E as plaquetas são fragmentos de células que são responsáveis pelo processo de coagulação do nosso sangue. Então,
do que é formado o nosso sangue. Quais os componentes que formam o nosso sangue? O nosso sangue é formado pelo plasma, que é 55%. E dentro desse plasma tem águas, proteínas, nutrientes, gases dissolvidos e excretas. E os outros 45% do volume total do nosso sangue é formado por elementos celulares, que são glóbulos vermelhos, as hemácias, os glóbulos brancos, os leucócitos e as plaquetas, ok? E aí o nosso sangue, ele percorre o nosso organismo através dos vasos sanguíneos. E quais são esses vasos? Por onde o nosso sangue ele percorre? Ele percorre, como eu já disse, pelas artérias, pelas as veias e pelos capilares. E aí, o que são artérias? São vasos que são estruturas dentro das quais o sangue flui regularmente no nosso organismo. Os vasos que conduzem o sangue para fora do coração são chamados de artéria, como eu já disse. As paredes das artérias, os músculos pulsam com a passagem do sangue. Isso torna possível medir a pulsação no local das artérias, passando assim próximo à superfície do corpo, como os pulsos aqui no pescoço, que você consegue colocar o dedo e sentir pulsando, e o pulso perto da mão, ok? Então, as artérias, elas também se ramificam, né, em denominadas arteríolas, que são mais finas e mais difíceis de ver a olho nu, tá ok? E além disso, o nosso organismo ele é formado por capilares. O que são capilares? São os vasos extremamente pequenos que estão presentes em todo o nosso corpo, certo? Como você vê, ele tem um tamanho de 0,08 milímetros, então ele é muito pequeno. E esses capilares é onde ocorre a troca de gases, de oxigênio, de gás carbono, na verdade, por oxigênio no nosso pulmão. É lá nos capilares, porque eles são vasos muito pequenos, ok? E além das artérias e dos capilares, existe também as veias, certo? As veias são responsáveis por conduzir as excretas e os nutrientes do tecidos e órgãos do nosso corpo para o pulmão, para o coração, ok? Então, lembrando, as artérias levam o sangue do coração para o nosso organismo e as veias levam do nosso organismo para o coração. E aí, o sangue, ele percorre as veias, capilares e artérias. Não esqueçam disso. E aqui você vai ver o esquema de ramificação dos vasos. Então você tem as artérias, que são mais espessas e mais grossas, certo? E aí elas vão diminuindo, que viram arteríolas, certo? Que são o calibre menor, que diminui mais ainda e se transforma em capilares, que são vasos pequenininhos de sangue. E esses capilares, eles a partir do fluxo sanguíneo, né, eles vão aumentando de tamanho, vamos dizer assim, e quando eles aumentam de tamanho, eles se transformam em as vênulas, certo? Que aí são veias um pouco com calibre menor, mas maiores do que os capilares. E por fim, eles se tornam as veias, que vai levar esse sangue que percorreu, que saiu do coração através das artérias, passou pelas arteríolas, passou pelos capilares, agora está nas vênulas da veia, né? Que são os processos que aconteceram celulares do metabolismo, de volta para o coração, ok? E aí, como é que ocorre a coagulação? A coagulação, ela ocorre da seguinte forma: um ferimento que provocasse uma lesão na parede dos vasos sanguíneos poderiam ser fatal, se não fosse a capacidade do organismo de estancar rapidamente a perca de sangue. As plaquetas e os fragmentos celulares presentes no sangue
tem importante papel no processo da denominada coagulação sanguínea. O esquema abaixo, como vocês estão vendo aqui, ilustram esse processo. Então a gente tem um esquema aqui, ó, o número 1, que é a lesão do vaso sanguíneo, número 2, o acúmulo de plaquetas, e o número 3, o acúmulo de fibras. E aí como é que ocorre? Ocorre da seguinte forma: algumas plaquetas tomam contato com a parede do vaso sanguíneo lesado. Substâncias presentes na lesão provocam alterações nessas plaquetas, fazendo com que elas incham, certo? Liberando assim algumas substâncias que fazem as outras plaquetas também incharem e ficarem pegajosas, ok? Essa é a segunda etapa, a etapa de as plaquetas se aderirem umas às outras. Após as plaquetas se aderirem a umas às outras, aonde ocorreu a lesão no vaso sanguíneo, essas plaquetas participam do processo de coagulação, liberando no sangue substâncias que fazem uma proteína dissolvida no plasma, chamada fibrinogen, se transformar em uma fibra, que aderem nessas plaquetas e as laterais das lesões. Com isso, está completado o processo de coagulação. Então, como é que ocorre? Primeiro, houve uma lesão no vaso. As plaquetas vão elas vão ficarem aonde ocorreu a lesão, e aí elas vão liberar uma substância, que essas substâncias vai fazer com que elas incham, certo? Elas vão ficar inchadas, e aí elas vão também inchar as outras plaquetas que estão ali na corrente sanguínea. E aí elas vão se juntar. Para que elas possam ficar firmes e para que elas possam não ocorrer mais o sangramento, elas vão liberar uma substâncias como se diz, que vai ajuntar, na verdade, vai estimular, a palavra, eu estava procurando a palavra, encontrei agora, que vai estimular uma proteína chamada fibrinogen, e essa proteína ela vai se transformar em uma fibra, ok? Que vai preencher todos os espaços vazios que tem ali entre as plaquetas, fazendo com que o sangue seja estancado. Então é dessa forma que ocorre o processo de coagulação, ok? Espero que vocês tenham um bom dia, um bom estudo. Respondem a atividade lá no Forms, como eu disse, a atividade baseada aqui na videoaula e no que é falado na leitura do livro didático. Não façam as atividades no copia e cola. Tenham um bom dia de estudante, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!